Ele te ama e não desiste de você. Pastor Eliasibe diz que vai ouvir a mensagem. Salmo 34, versículos 1 ao 4. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista Davi, na escrita deste salmo, notadamente nos 4 primeiros versículos, ele fala na visão que eu tenho desse texto, para poder aplicar uma reflexão aos nossos corações. No versículo 1, Davi fala de compromissos. No versículo 2, ele fala de avisos. No versículo 3, ele fala de convites. E no versículo 4, ele fala do seu testemunho. É basicamente esta a estrutura desta reflexão que estaremos trazendo nesta noite. Todos nós conhecemos em parte, alguns mais, outros menos, a história de Davi. Davi, que foi chamado por Deus. O evangelista Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele nos informa, capítulo 13, versículo 22, dizendo Deus, através de Lucas, achei a Davi, filho de Jessé, o belemita, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O próprio Deus é quem diz que achou a Davi. E acrescenta dizendo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não preciso e não vou no momento entrar em detalhes da biografia de Davi. Basta dizer que Davi foi escolhido por Deus e ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido na sua casa, ele foi ungido na tribo, ele foi ungido na nação. Entre a sua primeira unção e a última unção para tomar posse do reino, se passaram pelo menos 13 anos. Anos difíceis, de aprendizado, de sofrimento, porque Deus permite e nos leva para o deserto.
O deserto é inevitável. Ou passaremos no deserto no início da caminhada. Se não passar no início, passaremos no meio da caminhada. E se não passarmos nem no início, nem no meio da caminhada, passaremos no final da caminhada. Sendo inevitável a passagem pela escola do deserto, é melhor passar o quanto antes. E Davi, nesse treinamento celestial, passou muitas dificuldades. Foi perseguido durante muitos anos por Saul. Davi sempre foi amigo de Saul. Agora Saul se constituiu inimigo de Davi. Certa vez, algumas mulheres fizeram uma canção e o refrão, o coro da canção, elas cantavam e dançavam dizendo: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Enquanto elas cantavam que Saul havia matado 1000, seu coração se alegrou. Mas quando ele observa a parte final do refrão, quando elas cantavam dizendo Davi matou 10.000, a Bíblia fala que daquele momento em diante ele teve Davi em suspeitas. E o ciúme entra em seu coração e ele passa a persegui-lo e a tratá-lo como inimigo mortal. E agora, em meio a tantas perseguições, fugindo de seu algoz, Davi agora, ele está perante Abimeleque, utiliza-se de disfarce, mudando o seu aspecto, o seu semblante, e Deus lhe deu um grande livramento. E após o livramento, ele escreve o Salmo 34. Você pode observar comigo que na epígrafe deste salmo está escrito Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Esta narrativa está no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 13 ao 15. E agora, escrevendo o Salmo, Davi fala de 2 compromissos pelo menos. Versículo 1, o primeiro compromisso de Davi: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O segundo compromisso de Davi: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Interessante. Para nós traz ensino, orientação da parte de Deus, quando o salmista Davi afirma: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele havia aprendido a louvar a Deus nas intempéries, a louvar a Deus nas dificuldades, louvar a Deus nas perseguições, louvar a Deus nas lutas e adversidades da vida. A sua vida estava por um fio, mas ele sabia
que Deus está no controle de tudo e de todos. E ele nos dá uma lição, dando-nos o seu exemplo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Tal qual o salmista Davi, louvemos a Deus em todo o tempo. Louve a Deus na alegria, mas louve a Deus também na tristeza. Louve a Deus na abundância, mas louve a Deus também na escassez. Louve a Deus na saúde, mas louve a Deus também na doença. Louvemos a Deus em todo o tempo. O louvor nos fortalece, o louvor nos edifica, o louvor nos encoraja, o louvor nos capacita. À medida em que nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, Ele fortalece e encoraja a nossa alma. Quando conseguimos louvar a Deus na tribulação, louvar a Deus na escassez, louvar a Deus na doença, a Bíblia chama esta atitude de sacrifícios de louvor. O sacrifício de louvor é quando o cristão, pela fé, continua sendo um verdadeiro adorador, adorando a Deus em espírito e em verdade. Que o compromisso de Davi seja o meu compromisso, seja o teu compromisso, seja o nosso compromisso. Primeiro compromisso de Davi, de acordo com o texto. Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas ele prossegue, salmodiando, cantando, louvando a Deus, dedilhando a sua harpa. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Na boca de Davi, o louvor estaria continuamente, ininterruptamente, em todas as horas, em todos os momentos, em todas as situações e reveses. Davi assume voluntariamente o compromisso com Deus, dizendo: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando Deus afirma que Davi era um homem segundo o seu coração, eu penso também que Deus fala isto, porque Davi era um homem quebrantado, era um homem contrito, era um homem que derramava o seu coração perante Deus. Ele sempre estava derramando a sua alma na presença de Deus. Ele diz: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas precisamos seguir. O tempo urge. Meus irmãos, é necessário remir o tempo. O Salmo 34, versículo 1, falam de dois compromissos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Agora, Davi, no versículo 2, ele vai dar alguns avisos. Primeiro aviso: a minha alma se gloriará no Senhor. Davi avisa para os seus leitores que a sua alma se gloriará
no Senhor. Há tantas pessoas inadvertidas, precipitadas, que vão se gloriar em outras coisas. Por exemplo, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 9, versículo 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O aviso de Davi está em consonância com as Escrituras. Existem pessoas que se gloriam na sua sabedoria. Existem pessoas que se gloriam na sua força. Existem pessoas que se gloriam nas suas riquezas, mas Deus disto não se agrada. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Muito bem, Davi. A minha alma se gloriará no Senhor. Em que devemos nos gloriar? Em Deus. A nossa alma deve se gloriar no Senhor. Sem Ele, nada podeis fazer. O homem não pode receber coisa alguma se do céu lhe não for concedido. É como disse João, o Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Vamos ao outro aviso, ainda no verso 2. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Davi tinha a consciência de que esta palavra seria recebida e acatada e praticada pelos mansos. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. A pessoa que é mansa, que é humilde, ela ouvirá e se alegrará. Mas o texto é muito rico. Versículo 3, o salmista fala agora do convite. Qual é o convite que Davi faz no Salmo 34? Me permitam. Glória a Deus. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Ele convida a congregação judaica. Ele convida o povo de Deus a quem era destinada a música sacra. A verdadeira música de Deus, de que fala o escritor no livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 42, fala da música de Deus. Aí nesta canção, Davi convida, engrandecei ao Senhor comigo. Este convite é para você, prezado irmão, que está me assistindo agora. Este convite é para você, prezada irmã, que está me ouvindo agora. Engrandecei ao Senhor comigo. Louve a Deus. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças
de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Este convite não era apenas de Davi. Este convite é formulado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convida a engrandecer o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Na dor, exalte o nome do Senhor. Na dificuldade, bendiga o nome do Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, aquele de que fala o Salmo 104, dizendo que o Senhor é magnificentíssimo. Já leu essa porção? Salmo 104 diz que o nosso Deus é magnificentíssimo. Ele merece o louvor, a glória e a adoração. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Tenho falado dos compromissos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Tenho falado dos avisos. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Tenho falado do convite especial. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. E para concluir, vou falar do testemunho. O testemunho de Davi está no versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi, ele dá o seu testemunho. Ele havia buscado ao Senhor. Ele havia buscado a Deus. E o que aconteceu, Davi? Quando você busca ao Senhor, sempre que nós buscamos a Deus, alguma coisa boa acontece. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo de buscar o Senhor. Oremos mais, busquemos mais a Deus. Davi, ele dá o seu testemunho, busquei ao Senhor. O que acontece, Davi, quando você busca a Deus? Ele me respondeu. Busque a ele, ele vai te responder. Acredite, ele já está te respondendo. Essa palavra já é uma resposta de Deus para você. Já é uma resposta de Deus para a tua vida. Deus já está te respondendo através desta palavra. Verso 4. Testemunho de Davi. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. E o que foi que aconteceu quando Deus te respondeu, Davi? Davi diz, livrou-me de todos os meus temores. O que são temores? São medos. Davi foi um gigante na fé. Ele era um homem que tinha muita coragem. Coragem para matar Golias. Coragem para matar uma ursa, coragem para matar leão, coragem para enfrentar e vencer exércitos inimigos. Ele era um homem extremamente corajoso, mas mesmo assim, ele tinha medos, ele tinha temores. O medo
faz com que nós estejamos mais alertas, faz com que nós dependemos mais de Deus. Não é vergonhoso ter medo. Nós precisamos saber canalizar o medo e utilizá-lo naquilo que é bom e proveitoso. Davi disse que havia buscado ao Senhor e ele o tinha respondido e o havia livrado de todos os seus temores. O Deus que livrou Davi é o Deus que também te livrará. O Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro. O Senhor vai te livrar da peste perniciosa. O Senhor vai quebrar o laço, vai queimar os carros no fogo, vai cortar a lança. O Senhor vai te dar livramento. Receba livramento do Senhor na tua vida agora. Receba o livramento do Senhor na tua vida neste momento. O Senhor é o Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. Ele tem livramento para você, irmão. Ele tem livramento para você, irmã. Ele tem livramento para os seus. Davi dá o seu testemunho. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus tem livramento para o seu povo. Deus tem livramento para a tua vida e para a tua família. Se você acredita, receba esta palavra por fé, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos.